Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Laranja Maranguelo Peritos Consultores. Aqui você já sabe, é o seu canal da parceria jurídico-contábil. E hoje, como sempre, mais um convidado super especial, o advogado Vitor Thaler, advogado tributarista. E a gente vai falar sobre gestão tributária, reforma tributária, tudo isso que está acontecendo, que eu sei que o pessoal de casa está bem interessado para saber sobre essas mudanças. Então, bem-vindo ao nosso canal, Vitor. Obrigado pelo convite. Então, vamos começar, né? Vamos. Então, queria que tu falasse um pouquinho para a gente o que muda, né, com essa reforma tributária, né? Que o pessoal está muito ansioso, né? Sim. Esse é um assunto que está bastante alto aí na mídia, né? Nos últimos meses, últimos anos, enfim. Então, um primeiro ponto que é importante destacar é que existem duas reformas tributárias, basicamente, né? Aquela que é mais antiga, lá desde 2023, que trata da tributação do consumo, né? Então, essa que vem sendo regulamentada ao longo dos últimos anos, que esse ano, 2026, é um ano de teste, 2027 ela efetivamente começa a valer. E a outra, que foi mais recente e mais enxuta, que é a reforma tributária da renda, né? Que depois a gente vai aprofundar um pouco mais também, mas que ela basicamente mudou a forma como se tributava a distribuição de lucros e dividendos das empresas. Né? E aí também criou algumas regras para pagamento de um imposto de renda mínimo, enfim. Então esse é um assunto também que está em alta aí desde o final do ano passado, né? Já começou a valer esse ano. Então a gente tem essas duas questões que são diferentes, né? Mas que têm já afetado aí, todos os empresários, né? Sim, e antes da gente continuar, deixa eu te perguntar, e qual é a tua visão sobre essa primeira que ocorreu, agora essa segunda que está nascendo ainda, realmente vai ter um efetivo de ajuda para esse empresário ou tu acha que gerou ainda mais confusão? Com certeza vai gerar mais confusão. Quando a gente fala da reforma do consumo, principalmente, ela vai ter um período de transição de 8 anos. Então, o objetivo dela foi simplificar, né? Foi isso que se vendeu, né? no Congresso, no governo, enfim. Mas, na prática, vai ter ainda mais complexidade em relação ao que a gente tem hoje. Né? A gente já tem hoje, no Brasil, um dos sistemas tributários mais complexos, né? Uma das maiores cargas tributárias do mundo. E, durante esse período de transição de 8 anos, vai ser ainda mais complexo. Né? Em relação à reforma da renda, né? Que foi essa mais recente do final do ano passado, isso, na verdade, foi uma medida para compensar a atualização da tabela do imposto de renda. Né? Então, como essa tabela, né, principalmente para funcionários, né, CLT, enfim, ela já vinha defasada há muitos anos, né, o governo ele tinha a necessidade de atualizar isso, né, e, consequentemente, ele abriu mão da arrecadação e teve que buscar uma forma de compensar isso. E aí quem pagou o pato foram os empresários, né, que tinham então essa regra de isenção da distribuição dos lucros e dividendos, né, em relação ao imposto de renda, há mais de 30 anos e que agora, a partir de 2026, né, para quem recebe acima de 50 mil de distribuição de lucros, né, ou inclusive de outras fontes de renda, tem que começar a pagar então o imposto de renda no percentual de 10%. Nossa. Muita confusão vem por aí. Essa parte da reforma, tocar um pouquinho, né, sobre o serviço aqui de perícia, né, a gente também está fazendo visitas a empresários, falando muito, né, desses impostos, né, que vieram a substituir, né, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a substituição do ICMS, do PIS/COFINS, né, o que vai trazer, né, para o pequeno, ou médio, a grande empresa, né, esses abatimentos de crédito, né. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, porque muita gente ainda está, como a gente sabe, né, confuso sobre essas mudanças, não está percebendo que pode usar, né, ao seu favor, né, porque muita gente conversou até nos bastidores, né, a desconfiança, né, do empresário sobre essas mudanças, né, o empresário geralmente ele é muito conservador, né, mas eu penso, né, que essa parte dos impostos, eles têm sim como se beneficiar e não ficar desconfiados. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte aí. Vamos aprofundar um pouco mais. Então, essa aí é a reforma do consumo, né? Essa que já foi aprovada em 2023, nos últimos anos ela foi regulamentada e agora, a partir desse ano, ela já está começando a valer, né, como teste, e ano que vem o novo imposto sendo cobrado, né? Então, basicamente, para a gente explicar, né, o que é essa reforma do consumo, né? Ela vai substituir os tributos atuais, né, que é o ICMS, que incide principalmente sobre a venda de mercadorias, transporte de cargas, enfim. O IPI, que é o imposto da indústria,
né? E o PIS e COFINS, que ele é um tributo, uma contribuição cobrada sobre o faturamento das empresas. É importante a gente destacar também que para as empresas do Simples, via de regra, todos esses tributos eles estão dentro de uma guia unificada, né? Claro que daí existem exceções, dependendo do faturamento da empresa. Então, quem efetivamente recolhe esses tributos de forma separada, né? Via de regra, quem está fora do Simples, a gente está falando de lucro presumido, lucro real. E na sistemática atual, existe a possibilidade de créditos de ICMS, né? Nas compras, né? Então de mercadorias, enfim, e de PIS e COFINS de forma muito restrita, né? PIS e COFINS para empresas do lucro real, dependendo da atividade, normalmente é indústria, né? Que se aproveita mais. Então a gente tem hoje essas questões de crédito que geram muitas discussões, né? Nos tribunais administrativos, judiciais, né? Inclusive um dos objetivos da reforma tributária foi justamente acabar com esse tipo de discussão. Então a gente tem, né, os casos famosos de IPI, por exemplo, né, do McDonald's, né, do sorvete, da casquinha. Tem o caso do sonho de valsa, né, do bombom, Sim. do wafer, do Crocs, enfim, N casos aqui que a gente pode citar, que justamente geram essas discussões, né? Então tem esses planejamentos tributários para tentar enquadrar, né, num tipo de produto, um tipo de mercadoria para pagar menos imposto, né? Isso é um dos objetivos da reforma, é acabar com esse tipo de discussão, né, para nivelar todos os itens, né, os bens e serviços, para pagar o mesmo alíquota, né, do tributo, e não ter então esse tipo de discussão. Por outro lado, hoje muitas empresas, justamente pela possibilidade de terem créditos de ICMS, PIS e COFINS que eu estava comentando, elas fazem alguns trabalhos de revisão, recuperação, e o mercado hoje ele acabou criando, né, esse receio, né, esse medo, justamente por alguns profissionais que não fazem esse tipo de trabalho da melhor forma, né? Então acabam gerando uma promessa, né, para as empresas de que elas têm valores a recuperar, a se aproveitar, e muitas vezes isso não é feito da melhor forma, né, ou não é orientado em relação ao risco envolvido nesse tipo de trabalho, e muitas vezes as empresas elas acabam tendo um prejuízo, né, porque elas se beneficiam de um crédito que muitas vezes elas não tinham direito ou não fizeram da forma correta, então isso acaba sendo um tiro no pé. Claro. Então esse é o cenário que a gente tem hoje em relação a esse tipo de trabalho de recuperação de crédito, né, dos tributos atuais. Com a reforma tributária vai mudar isso também, e até esse tipo de demanda eu acredito que ele vai diminuir, porque um dos objetivos da reforma, além de evitar esse tipo de discussão, é proporcionar que todas as despesas elas gerem crédito. Então a gente não vai mais discutir também, como existe hoje em relação ao PIS e COFINS, por exemplo, o que dá crédito e o que não dá crédito. Sim. Né? Que é muito do contencioso que a gente tem em administrativo e judicial. No momento em que todas as despesas elas geram crédito, porque a gente está tratando, né, até para explicar um pouco mais, a mudança, né, da tributação atual para o novo regime, digamos assim, numa sistemática de imposto de valor agregado, né? Isso que é o imposto adotado na maior parte dos países do mundo, né, principalmente países industrializados, desenvolvidos, em que todas as etapas, né, quando está num processo produtivo, numa atividade econômica, todas as etapas anteriores elas geram crédito. Então, evita um efeito cascata que a gente tem hoje no Brasil, né? Por que os produtos, né, no Brasil eles são tão caros comparando muitas vezes com outros países, né? Porque a gente tem esse efeito cascata, né? Os tributos eles vão se acumulando na indústria, na distribuidora, na revendedora, enfim. Então, no momento que a gente tem o imposto de valor agregado, que hoje o ICMS ele funciona de alguma forma assim, mas ele não tem todo esse efeito, né, de redução do acúmulo, né, da tributação para o consumidor final. Então, no imposto de valor agregado a gente tem isso. Então, basicamente, todas as despesas vão dar crédito, todas as despesas que a empresa tem, né? Isso, inclusive, não só num processo produtivo, isso, inclusive, de serviços, né? Hoje, basicamente, os serviços eles não dão crédito, né? O ICMS não paga Sim. em relação ao serviço, PIS e COFINS muito restrito. Então, a ideia é que tudo que seja de despesa das empresas possa ser creditado, consequentemente, reduzindo a carga tributária no final, né? Mas aí, enfim, aí cada atividade vai ser impactada de forma diferente. Então a gente tem que olhar também na outra ponta, né? Porque como vai mudar a carga tributária, a gente tem que olhar se isso, mesmo que eu tenha mais crédito em relação ao que eu tenho hoje, ou às vezes tem muitas empresas que nem têm crédito, né? Se isso também não vai aumentar no final a minha tributação, porque as alíquotas vão ser niveladas, né? Entendi. E aí que eu ia puxar o gancho para o próximo, né? Para minha próxima pergunta quais são os setores que vão ser mais impactados com essa reforma? Porque o pessoal está bem preocupado, né? Sim. O Simples Nacional, né, como ele tem o recolhimento de forma unificada, né, muita gente acha que não vai mudar nada em relação ao Simples. De fato, né, vai haver apenas a substituição na guia, né? Vai sair o PIS e COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI, né, enfim, vai entrar
os novos tributos, que são o IBS e CBS, que é o IVA, esse que a gente estava falando, né? Então, em princípio, não alteraria nada em relação a isso, né? O que vai mudar na prática, né? Que não é só uma questão fiscal, é uma questão de mercado. As empresas do Simples, né, que vendem para outras empresas, ou seja, que atuam no mercado B2B, elas vão dar menos crédito do que as outras empresas que pagam esses novos tributos de forma separada. Sim. Né? Num presumido, num real, enfim. Porque dentro do Simples está junto da Guia Unificada, então o crédito ele vai ser menor, ele vai ser proporcional. O que se criou de alternativa, né, para a empresa não precisar sair do Simples necessariamente? Porque é um movimento drástico, né, a saída do Simples muitas vezes para as empresas. Principalmente quando a gente considera as contribuições previdenciárias, né, sobre a folha, é um custo muito maior sair do Simples. Então, qual é a alternativa que se criou? É o Simples híbrido, em que permanece todos os tributos dentro da guia do Simples, com exceção dos novos, né, o IBS e CBS. Para que isso serve? Para poder dar o crédito para o cliente, né, para quem atua no mercado B2B. Então, essa é uma alternativa para a empresa do Simples ela não perder competitividade, porque ela consegue dar o crédito para o cliente, né, porque todas as empresas vão querer crédito para reduzir do seu próprio tributo para pagar. Então, né, eu não perco competitividade para o meu concorrente, por exemplo, que poderia dar mais crédito. No momento que eu consigo optar por um Simples híbrido e dar o crédito para o meu cliente, né, eu continuo me tornando competitivo em relação a isso. Então, esse é um primeiro cenário para as empresas do Simples, né, que é a maior parte das empresas que a gente tem no Brasil, olhando em relação ao regime tributário. Olhando em relação a atividades, né, as empresas de serviços, hoje, elas pagam menos tributos do que as empresas de outros segmentos, comércio, indústria, enfim. Por quê? Porque elas pagam o ISS, elas não pagam o ICMS, via de regra. E o ISS ele tem uma alíquota máxima de 5%. O ICMS tem uma alíquota de 30% máxima, dependendo do estado, enfim. Então, como vai nivelar, né, quem hoje paga ISS vai começar a pagar mais. Né? A perspectiva do IVA é chegar em 28%. Então, vai ter um aumento de carga tributária. Vão ter exceções para algumas atividades, né? Atividades profissionais, advogados, médicos, contadores, arquitetos, enfim. Para alguns setores específicos, né, de serviço de saúde, serviço de educação, mas ainda assim, em regra, vai ter um aumento de carga tributária. Né? Então, o setor de serviços certamente vai ser o mais impactado, né? E aí vai ter que olhar muito para essa questão dos créditos, o que tem de crédito para diminuir a carga tributária. Uma outra questão também que, via de regra, o setor de serviços tem menos despesas que indústria e comércio, né? Porque normalmente o serviço ele é prestado por pessoas, né? Ele não depende de máquinas, equipamentos, enfim. Então, o custo maior do setor de serviços via de regra com folha de pagamento. A folha de pagamento não dá crédito. Então, certamente vai ter um impacto muito grande para o setor de serviços para quem optar por pagar um Simples híbrido, né, e ficar no Simples, ou para quem sair do Simples ou já estiver fora do Simples e tiver um presumido no real, enfim. É isso que eu acho muito injusto, porque o setor de serviços, a gente sabe que é o setor que menos ganha. E por quê? Porque é difícil a venda, né? Porque é diferente de tu comprou uma roupa, por exemplo, comprou um alimento. Agora, o setor de serviço está prestando um serviço. Então, para começar, é sempre doloroso, né? A gente conseguir, vamos dizer assim, mostrar para aquele empresário, ou no meu caso, para o advogado ou empresário, né, para vocês, para o cliente, o quanto o setor jurídico e o contábil é importante, né? E aí a gente sabe que sempre tem negociações de preço, enfim, né? É diferente, uma roupa é aquele valor e ponto, né? E os serviços tem uma tabela, que a OAB tem tabela, o setor contábil tem tabela, e a gente sabe que a gente nem pode realmente cumprir aquela tabela, que é uma tabela maravilhosa, mas que a gente sabe que a gente ganha muito menos. Era fora da realidade. É fora da realidade. E ainda a gente vai ser mais tributado. Então, eu vejo assim uma visão crítica, né, da minha parte, referente, e queria ver contigo se tu concorda comigo que os beneficiados vai ser a indústria, o agro, os exportadores, né? Queria ver se tu concorda comigo. E aí também, aqui eu também dou uma visão crítica, porque tudo bem, a gente sabe que o agro é importante, a indústria, exportadores, enfim, mas eu acho que sempre em qualquer reforma, em qualquer segmento, são os setores mais beneficiados e nunca tem aquele olhar mesmo para os empreendedores e pro pessoal dos prestadores de serviço, né? Uma crítica minha. Sim. Queria ouvir tu falar um pouquinho. Claro. O setor de serviço, salvo engano, ele é o que mais emprega no Brasil,
né? A maior parte das empresas pequenas e médias, pelo menos, são do setor de serviços, mas o volume, né, de arrecadação, enfim, do PIB, ele decorre mais da indústria, né? Enfim, a gente tem essa dificuldade justamente porque como o serviço é prestado por pessoas, né, por mais que a gente tenha tecnologia, enfim, a gente não consegue ter a escala de um produto, né? A gente não consegue produzir isso em alto volume para ser vendido porque depende da atividade humana. Então, de fato, né, vai ser uma atividade muito impactada, né? E, de outro lado, a indústria ela tende a ser beneficiada porque ela hoje, né, ela já tem alguns créditos, ela vai ter ainda mais créditos. Né, das questões dessas que se discute muito, né, do que gera crédito ou não, ela, em princípio, vai conseguir se aproveitar ainda mais, principalmente das despesas com serviços que ela tem, eventualmente. Mas tem uma questão também que vai impactar algumas indústrias, por isso que sempre tem que olhar cada caso. Né? Sim. Porque algumas têm, por exemplo, e o agro também tem isso, né, benefícios fiscais. E aí um outro ponto da reforma tributária, ela tem vários objetivos. Né? Então tem essa questão de trazer para o Brasil o IVA, né, que é um padrão mundial, tem essa questão de acabar com esse tipo de discussão de classificação de produtos, enfim, nivelar. Né? Tem a questão de acabar com a guerra fiscal. Né? O que é a guerra fiscal? É a possibilidade de estados e municípios, por exemplo, concederem benefícios para as empresas se instalarem nas suas regiões. Né? Então, desenvolver a região a partir da atração de empresas que geram emprego, né? pagam os tributos, enfim. Mas isso, né, tem essas questões acaba gerando também discussões, judicialização, enfim, né, da possibilidade de concessão, né, a briga entre estados e municípios para atrair as empresas. Então vai se buscar acabar com esses benefícios fiscais, porque esses novos tributos, né, o IBS e a CBS, eles vão ser pagos no destino, né, onde está o cliente, não mais na origem, onde está a empresa. Então não vai fazer mais sentido dar um benefício se esses tributos vão ser pagos onde está o cliente. Né? Então, por exemplo, uma indústria que vende para todos os estados do Brasil, ela vai pagar onde efetivamente, né, está sendo vendido ali o seu produto. Né? Então, isso, com o fim da guerra fiscal, né? Isso, claro, vai ter um período de transição de 8 anos, não vai ser da noite para o dia, mas muitas empresas também vão perder benefícios fiscais. Então, isso também vai impactar, porque hoje, né, teria uma redução. Com a reforma tributária vai começar a pagar, né, uma alíquota cheia de 28%. Então isso também vai, na ponta, acabar aumentando a carga tributária. Então o que a gente vê na prática, né, e na história do Brasil, inclusive, que nenhuma medida é tomada para reduzir imposto, sempre é para aumentar. Né, porque o gasto público aumenta e tem que ser tomadas medidas para compensar isso. A gente, salvo engano, tem no Brasil um déficit público há mais de 10 anos, né, então a conta ela nunca fecha. E o exemplo que eu citei antes, em relação à reforma da tributação da renda, né, dos empresários, ela é um exemplo disso. Né? É uma forma que se buscou para fechar a conta. Então, assim, todo mundo vai ser impactado, de alguma forma, alguns mais, outros menos, mas por isso que é importante olhar sempre para cada caso. Né? Então, para quem estiver nos ouvindo aqui, por exemplo, né, for do setor de serviço, olhar para si, entender a sua atividade, como é que isso vai impactar, quem é o seu cliente, enfim. E também para os próprios clientes, né? Para quem aqui atende empresas, né, de vários segmentos, também tem que saber orientar em relação a isso. Ou buscar parceiros, aí, enfim, para conseguir entregar esse tipo de serviço. Né? Sim. E o setor que com certeza será muito impactado são as empresas de contabilidade que atende todas as empresas, com todas essas modificações, né? Porque os empresários, clientes, enfim, vão estar preocupados, vão querer saber, eu fico no simples, saio do simples, fica híbrido, como é que fica? E essa contabilidade, meu Deus, né? Mas, enfim, seguimos, né? Não, sobre essa questão, acho que é bem importante, porque assim, né, eu como sou advogado, eu trabalho muito com contador, né? Seja da própria empresa, parceiros, enfim. O que eu vejo, assim, é que a contabilidade hoje, ela já tem muito trabalho, né? Porque ela dá conta, né, de todas as obrigações das empresas, emissão de nota fiscal, atende muitas vezes pessoa física, né, como a gente tem vários prazos ao longo do ano de obrigações que tem que ser entregues, fora as obrigações mensais, folha de pagamento, então já tem muita demanda. Verdade. A reforma tributária, como vai ser um período de transição de 8 anos, em que vão existir os dois regimes, ela vai aumentar ainda mais a demanda da contabilidade. Né? Então vai exigir cada vez mais, né, a capacitação desses profissionais e até a busca por eficiência, por softwares, enfim, ou até por parcerias, né, para ajudar a entregar um melhor serviço para os seus clientes. E uma grande responsabilidade, né, porque a gente sabe que tanto no setor contábil como também no setor de RH, o turnover é
Sim. Muito grande. E aí um errinho ali pode, pode realmente decretar até o cliente saindo do escritório contábil, né? Exatamente. Porque são muitos detalhes, né, É. né, Vitor? Bom, e para o pessoal de casa saber, então, quando que começa, quando que tem que começar realmente a se planejar, né? Como tu falou, né, vão ser vários anos, né, de adaptação, né? O que tu falaria para o pessoal? Sim. Essa reforma ela foi aprovada no final de 2023, né? Então uns 2 anos e meio aí, mais ou menos. Ao longo desses últimos anos ela foi sendo regulamentada. 2026 é o ano de teste. Então já desde o início do ano, né, vem sendo exigido das empresas do lucro real e do lucro presumido a adequação das notas fiscais para destacar esses novos tributos. Sob pena de ter que fazer um recolhimento de um valor de 1% ali simbólico, né, que pode ser compensado depois. Para as empresas do Simples, não foi exigida nenhuma obrigação ainda para esse ano. Em 2027, efetivamente começa a cobrança, né, da CBS, que vai substituir o PIS e COFINS. Né? Então, já sai fora 100% do PIS e COFINS e já começa a cobrança CBS. Aí já é um ponto de atenção, porque a CBS está prevista, né, ainda não foi homologada, mas está prevista uma alíquota de 9%. Então, quando a gente pega uma empresa do presumido hoje, paga via de regra 3,65 de PIS e COFINS. Então, já vai ter um salto de tributação em 2027. Né? Um aumento aí nominal de 6%. Claro que de outro lado vai ter o crédito que hoje o presumido não tem. Quem está no lucro real paga hoje 9,25%, 9% vai ficar mais ou menos igual, né? Com a possibilidade de ter inclusive mais créditos. Então esse já é um ponto importante, né? Para quem não está no Simples já olhar para isso, para ver como é que vai impactar efetivamente essa mudança da CBS. E de outro lado, as empresas do Simples, né, que eu estava comentando, que trabalham, né, para outras empresas, né, que atuam nesse mercado B2B, elas já têm que começar a olhar para a questão do crédito que os clientes vão começar a exigir. Né? Essa é uma questão que o mercado ele já está começando a se movimentar nesse sentido. As grandes empresas já olham para isso há muito tempo. Sim. Né? Os pequenos e médios muitas vezes ainda não têm essa cultura, compreensão. Né? É algo que a gente vai começar a criar, né, a partir do ano que vem. Mas é bem possível, né, que esses clientes, principalmente grandes, né, que comprem de empresas do Simples, eles já comecem a exigir o crédito a partir de 2027, quando efetivamente começar a cobrança do novo tributo. E saiu, inclusive, na semana passada, uma regulamentação em relação a essa questão que eu estava comentando antes do Simples híbrido, né, que é a possibilidade da empresa ficar no Simples e pagar o IBS e a CBS por fora, no caso, em 2027, apenas a CBS. E o prazo para a opção por esse regime, né, o Simples híbrido, ele vai ser em setembro desse ano. Então, mesmo que a reforma tributária ela comece efetivamente, né, com a cobrança do novo tributo em 2027, a empresa do Simples, que vende para outras empresas, né, ou seja, que atua nesse mercado B2B, ela tem que decidir em setembro se ela vai optar pelo Simples híbrido para o primeiro semestre de 2027. Se ela não fizer isso no prazo, ela só vai poder optar em relação ao segundo semestre de 2027. Então pode ser que ela fique o primeiro semestre do ano que vem sem dar o crédito para o cliente dela, e pode ser que isso eventualmente faça ela perder clientes e contratos. Porque muitas vezes o cliente vai buscar um outro concorrente que vai dar o crédito para ela, porque isso vai ser um diferencial competitivo. Né? Então esse é um cenário que a gente está olhando dos próximos meses, do próximo ano. E depois disso a gente vai ter, então, como eu comentei, um período de transição de 8 anos. Né? O IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, ele vai ser cobrado mais para frente. Né, 2027 começa a cobrança, aí ele vai gradualmente sendo substituído, então a gente vai ter durante 8 anos, né, vários momentos em que vai ser modificada, né, a carga tributária, inclusive, porque vai sair o atual e entrar o novo, e efetivamente vai ser concluído em 2033. Né, então os benefícios fiscais também vão ser gradualmente, né, sendo reduzidos, enfim. Então é um período de transição longo, né, vai exigir das empresas estarem constantemente analisando isso, fazendo projeções, né, da sua carga tributária, do seu regime tributário, enfim, analisando sempre as suas particularidades. E a gente vai ter também uma outra questão bem importante que vai impactar no fluxo de caixa de todo mundo que pagar, né, os novos tributos. Quem ficar no Simples normal, aí só substituir na guia unificada. Mas, né, todo mundo que pagar os novos tributos e dar crédito e tiver crédito, tem uma outra questão que vai impactar muito no fluxo de caixa, que é o fato de que esse crédito, diferente do que acontece hoje, por exemplo, em relação ao ICMS e ao PIS e COFINS, ele vai ser vinculado ao pagamento do tributo. Então, hoje, né, como é que funciona? Uma empresa que paga ICMS, enfim, que tem o crédito,
ela vende, né? Ela declara e ela muitas vezes não paga o imposto, mas o cliente dela tem o crédito, né? Com a reforma tributária, não. A reforma tributária, eu vou ter que emitir a nota fiscal, declarar, pagar o imposto para o meu cliente ter o crédito. Então, eu não vou mais ter um prazo para pagar o imposto no mês seguinte, às vezes não pagar, parcelar, enfim, eu vou ter que pagar no momento da emissão da nota para eu poder dar o crédito para o meu cliente. Então, isso também vai impactar bastante no fluxo de caixa. Nossa. Então, esse é um ponto bem importante também para já começar a se planejar a partir do ano que vem. Uhum. Então, as empresas já têm que aumentar o seu caixa. Meu Deus do céu, muita coisa. Não. E, bom, antes de começar o próximo bloco, falar para o pessoal de casa a importância, né, que a gente está debatendo aqui com o Dr. Vitor, que eu penso, né, Dr. Vitor, que todo mundo vai ter que ter agora realmente a contratação do parceiro, do advogado tributarista e também o assessoramento contábil terceirizado, que a gente sabe que as empresas já têm seu contador, mas eu acho que é de extrema importância essa parceria jurídico-contábil para dar toda a orientação, porque vocês viram, o pequeno, o médio, o grande, cada um tem uma realidade e ainda por cima, cada setor tem uma realidade diferente, então é bem importante para não acontecer, né, erros, né, que vão gerar multas, enfim, então, e se prevenir e colocar dinheirinho no seu caixa, né? Mas antes de a gente começar, então, o próximo bloco, queria falar para vocês que, olha só, que aula, né, que a gente está recebendo aqui. Então, se estão gostando do nosso vídeo, dê um like no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhe com seus amigos, né, que é bem importante para a gente sempre trazer conteúdo atual para vocês. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre, né, a tributação das altas rendas, né? Muda para esse pessoal alguma coisa? A tributação das altas rendas, ela está relacionada com essa reforma da tributação da renda, né? Porque o que foi definido, né? Justamente para compensar a atualização da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, se criou, então, um percentual, né, de retenção do imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos das empresas, né, para o sócio pessoa física acima de 50 mil por mês. Além disso, né, a outra medida que se tomou foi a tributação das altas rendas que eles chamam, que não é só para quem distribui mais de 50 mil por mês. É para quem, mesmo que distribua menos, né, e tenha outras fontes de renda, então, né, eu distribuo de várias empresas, eu recebo dividendos, eu tenho ações, né, eu tenho aluguéis, enfim, qualquer renda que seja que ultrapasse 50 mil, também tem que pagar o tributo. Então, isso é uma questão que alguns empresários, né, olharam assim, a partir de agora, então, é só acima de 50 mil que vão cobrar, então vou distribuir 49.999, né, para não pagar os 50. Mas se ele tem qualquer outra fonte de renda, ele também vai ter que pagar 10% a mais. Então, esse é um olhar que tem que ter. Aí, de novo, né, cada caso é um caso, cada empresário tem que verificar qual é essa situação, mas é uma medida, né, que eles tentam pegar de todos os lados. Não, né? Não vai dar para dar aquele jeitinho. Não tem muito como fugir. Aí, claro, tem planejamento tributário para isso, né, porque essa mudança ela foi em relação à distribuição de lucros, enfim, a renda do empresário, né, da pessoa física. Mas ela não mudou, por exemplo, a distribuição de lucros para a pessoa jurídica, né, que é uma estratégia muito utilizada, né, da holding, por exemplo, como sócia da empresa, né, por estratégia de proteção patrimonial, enfim, para separar de fato, né, a estrutura, mas também como planejamento sucessório, né, como planejamento patrimonial, enfim, porque seja uma empresa familiar, por exemplo, né, que vai ser sucedida, né, pela família, ou seja uma forma de pensar numa sucessão dos bens, né, pessoais, sem precisar passar por um inventário, por exemplo. Então a holding ela também é utilizada para isso. E aí dá para juntar essa estratégia para também não precisar pagar então a nova tributação ali da renda. Né? E a holding, já que tu tocasse no assunto, que muita gente deve estar com dúvida, o pessoal às vezes acha que a holding é só para grandes empresas, né? Mas até uma pequena empresa pode fazer uma holding para se proteger, enfim, para não ter todo depois essas implicações que tu comentasse. Sim. De novo, sempre tem que analisar cada caso, né? Porque a holding, ela não é para todo mundo, né? Então tem que ver se ela faz sentido, né? Se tem a necessidade de criar a holding,
até porque ela tem custo, né? Ela assim, comparando com o inventário, por exemplo, mais que não seja minha área de atuação, né? Direito de família, associações, mas ela muitas vezes ela é mais benéfica, mas você vai ter que analisar o volume dos bens, né? Para ver se faz sentido em relação ao imposto que seria pago no inventário, as custas, fazer um estudo advogados, enfim. Mas também um ponto importante, né? Assim, pensando nessa questão da tributação da renda. Se o empresário não for pagar, né, se ele não distribuir mais de 50 mil, se ele não ter fonte de renda, talvez não faça sentido. Né? A empresa do Simples, em princípio, pela lei do Simples, ela não pode ter uma sócio pessoa jurídica, então a holding já seria um impeditivo em relação a isso. Aí teria que já pensar num outro regime tributário, por exemplo. Né? Então tem que olhar para o seu caso, né, ver se faz sentido. Mas eu vejo que é uma excelente ferramenta, né, para planejamento tributário e sucessório. E quais os riscos, né? Vamos falar um pouquinho para o pessoal de casa, os riscos, né, desse planejamento tributário. A gente já comentou, né, um pouquinho para o pessoal de casa que é importante ter seu advogado de confiança, ter seu assessoramento contábil, né, para realmente não pisar na bola, né? Vamos falar bem no português, né? Mas quais são os outros riscos que pode trazer para esse empresário esse planejamento aí? O que eu vejo de planejamento tributário muito comum assim nas empresas, porque a gente tem a cultura, né, no Brasil, de que o simples sempre é o melhor regime. E não necessariamente é dessa forma, agora principalmente com a reforma tributária, pelos motivos que eu comentei, né, principalmente para quem vende para outras empresas. Mas então o que é comum de acontecer? Né? Seja a empresa que ela já está estourando o teto de faturamento, né, ou seja a empresa que foi excluída do simples porque ela tem dívidas, por exemplo, que ela não consegue regularizar ou ela não quer regularizar. Né? O que é muito comum de acontecer é sair abrindo vários CNPJs. Né? Isso, enfim, tem N casos assim. E principalmente em nome de familiares. Né? Entendi. Ou eventualmente de funcionários, de terceiros, que é um risco ainda maior, porque o familiar tu ainda normalmente tem uma relação mais próxima. Agora, sim, um funcionário, né, tu tá botando uma empresa no nome de outra pessoa, não tem como saber o que ela vai fazer. Né? Enfim, e o que acontece normalmente nesses casos? Quando há uma fiscalização, isso é muito comum de acontecer, principalmente no comércio, o fiscal, né, se ele entende, por qualquer razão que seja, né, porque muitas vezes o mesmo nome fantasia da empresa, porque está no mesmo endereço, porque é a mesma atividade, porque tem uma relação familiar, né, enfim, ele entende que isso na verdade é um grupo econômico. Então a empresa está se beneficiando indevidamente do Simples Nacional, porque ele é um regime simplificado, né, ele via de regra se paga menos, mas não é para todo mundo que isso acontece. Então, muitas vezes acontece, né, de ter uma fiscalização, caracterizar o grupo econômico e aí ter uma autuação fiscal cobrando, então, o pagamento dos tributos fora do Simples durante todo esse período, né, com juros, multa, enfim. Então, é muito comum esse planejamento, né, mal sucedido, mal feito. Então, tem que ter cuidados. Né, não quer dizer que não possa ter vários CNPJs, mas tem que ter cuidado. Né, tem que, de fato, ter uma separação da atividade. Né, eventualmente pode ser o mesmo segmento, mas tem que se demonstrar, não pode ter confusão. E muitas vezes o pequeno e o médio também, ele acaba gerando essa própria confusão patrimonial, mesmo que não seja por meio de vários CNPJs, né, mas de misturar pessoa física com pessoa jurídica. Então, em qualquer um desses casos, né, o que acontece? Quando é cobrado, né, se não é pago o tributo, né, ou tem uma autuação, isso é cobrado muitas vezes diretamente da pessoa física, né, do sócio. E quando a gente fala de grupo econômico, assim, com laranjas, inclusive inclui todos os sócios das outras empresas. Né? Então tem casos de famílias que está, né, o próprio empresário, enfim, e todos os familiares juntos tendo que responder pessoalmente pelo pagamento da dívida. Né? Então são cuidados bem importantes serem tomados e principalmente olhando agora para o cenário da reforma. Né? Talvez o Simples não seja mais o maior regime. Tem que analisar cada caso. Né? Ou tem que ter um planejamento estruturado. Sim. Então tem que cuidar bastante em relação a isso. Para não cair no risco, tem que ter uma assessoria forte. Exatamente. Porque cada caso, né, é um caso. E como as dívidas tributárias prejudicam os negócios, né? Tipo, os maiores erros cometidos pelos empresários, quais as melhores estratégias para a gente falar nessa gestão, né? Para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje. Sim. A gente falou muito aqui de planejamento, de reforma, mas na prática, normalmente, né, os empresários só buscam uma assessoria quando dá problema, né, quando tem a dívida. A gente conversou nos bastidores, a gente é bombeiros, né? Exatamente. Por mais que a gente tente orientar, a gente tente conscientizar, mas normalmente quando tem a dor, né, que gera a busca pelo profissional. Então a gente vê
tanto nesses casos que eu comentei de autuação, né, quanto eventualmente de uma empresa que não consegue, né, pagar os tributos, isso já chega num nível mais grave, porque quais são as consequências da dívida, né? Além da exclusão do Simples que eu comentei, né, que a empresa ela não pode ficar no Simples se ela tem a dívida, e é isso que gera muitas vezes planejamento, sair abrindo vários CNPJs. Também tem a consequência da cobrança da dívida como qualquer outra, né? Então a gente tem o processo judicial, que vai vir lá, né, uma execução com risco de bloqueio da conta, penhora de bens, o protesto, né, inscrição em órgãos de inadimplência. Então isso, dependendo de cada negócio, né, pode acarretar prejuízo, tanto para comprar de fornecedores, por exemplo, que vão exigir um pagamento à vista, para quem precisa de crédito bancário, então eles não vai conseguir, né? Quem participa de licitações também precisa ter uma regularidade fiscal para participar. Quem vende para outras empresas, principalmente empresas grandes, também muitas vezes tem que apresentar uma certidão de regularidade fiscal e não conseguem. Então a dívida tributária ela tem vários prejuízos, né? Sem falar na própria cobrança judicial, de casos que a gente pega muitas vezes também de bloqueio da conta, por exemplo, quando a empresa tem que pagar a folha de salários, né? Então às vezes ela não consegue nem pagar o próprio funcionário para trabalhar, e isso gera, né, toda uma inviabilidade da própria atividade. Então é bem importante buscar, né, formas de gerir isso, que é o que a gente costuma fazer, né, e olhando de forma bem personalizada, entender qual é a necessidade daquela empresa, o que a gente pode fazer em relação a isso. Porque de outro lado, muitas vezes a gente tem também a cultura né, da empresa assim, que não quer assumir riscos. Sim. Então às vezes sai parcelando, né, vários tributos, porque naquele momento ela não conseguiu pagar por questão econômica. Então aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente teve quase todas as empresas de alguma forma foram afetadas pelas enchentes. Anteriormente, né, teve a pandemia, então a economia ela acaba gerando ciclos, né, e eventualmente a empresa ela não vai conseguir honrar com todos os pagamentos, até porque o tributo normalmente é o último que se paga, né? Primeiro tu vai pagar o funcionário, tu vai pagar o fornecedor, Sim. o banco, e aí depois tu vai pagar imposto. Então acontece isso. E aí muitas vezes, né, a empresa, para não assumir risco, ela vai lá e parcela de qualquer forma, mas às vezes aquele parcelamento não é o melhor. Sim. Né? Então ela está ali consumindo um caixa da empresa uma parcela alta, que daqui a pouco ela poderia ter feito uma outra negociação, daqui a pouco ela não precisava ter negociado naquele momento. Então a gente busca esse tipo de estratégia, né, de forma inteligente, para aliviar o caixa da empresa e para que ela possa conseguir operar com suas atividades, conseguir, né, o que ela precisa da melhor forma. Inclusive, a gente usa estratégias para redução também, muitas vezes isso não é para todo mundo, né? Então isso é importante também destacar, porque a gente vê no mercado, né, até cuidados assim, que empresários têm que ter em relação a isso, né, de profissionais que saem oferecendo promessas, né, que não cumprem. Então isso acontece bastante, né, que a empresa está com uma dificuldade econômica, ela quer muitas vezes, né, uma salvação, quer alguém que fale algo, né, que vá trazer uma tranquilidade, mas a realidade muitas vezes não é assim. A gente tem que analisar o que de fato é possível, né? Então tem profissionais que prometem, né, reduções, extinções da dívida, prometem créditos, como a gente estava falando no início, e isso não é para todo mundo. Então a gente também tem que ter muito esse cuidado, tem que ter esse filtro, né? Então o empresário ele tem que ter, né, essa crítica em relação a isso, né, e buscar um profissional que realmente passe para ele o que é possível de ser feito de forma concreta e real, né? Fazer uma pesquisa no mercado, ver indicações, né, de inclusive outros amigos empresários, né, que tiveram um certo sucesso. E eu acho que é isso mesmo. Hoje em dia a gente tem empresários que ficam realmente receosos, né, com essa assessoria, por já terem passado por assessorias que fizeram vários erros. Enfim, quando eu assisto também clientes empresários, eles falam isso para mim, né? Ah, não, prometem isso e aquilo. Não, mas tem que passar por uma assessoria séria, né? Então, acho que isso é um dos objetivos do nosso canal. Exatamente isso, é mostrar a fortificação, né, da parceria jurídico-contábil, o grau de responsabilidade, né, que tanto a advocacia quanto a parte contábil a gente tem perante esses empresários, né? Então, eu acho que é importante essa pesquisa. Exatamente. Mas o bate-papo tá bom, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente, mas eu penso que o pessoal de casa conseguiu captar. Tu fez um resumo bem importante dos riscos, dos benefícios, enfim, dos setores. Eu acho que ficou bem. Então, eu queria te dar um mimosinho da Laranja de Maranguelo. E agradecer muito, né, de ter participado do nosso canal. A gente sabe o quanto tu tem teus compromissos, né?
E, então, eu queria que tu falasse para o pessoal de casa, deixasse teu contato, porque agora, com o podcast saindo, o pessoal vai ficar super interessado de fazer essa assessoria contigo. Eu tenho o contato do Instagram, é @Vitor, sem C, Thaler com TH, @Vitor Thaler. E eu fico à disposição, né? Algum empresário que esteja nos ouvindo, quer entender um pouco mais, quer buscar uma assessoria em relação a isso, a gente trabalha fazendo uma análise gratuita, né? A gente não cobra para ajudar a entender, a orientar, né? O que de fato vai mudar. E também para prestadores de serviços, advogados, contadores, enfim, né? Que tenham interesse de fazer parcerias também, né? Para ajudar os seus clientes, né? Em relação a isso, a gente fica à disposição. Que bom. Então tá, pessoal. Então até o próximo podcast da Laranja Maranguela. E não se esqueça de dar um like no nosso canal, dar um like no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Até a próxima.